Senhor presidente, senador Requião, senhoras e senhores senadores, o tema do desenvolvimento regional nos permite a abordagem de vários aspectos relacionados ao verdadeiro papel da União e dos seus ministérios para com os estados da Federação. Recentemente, presidente, tive a oportunidade de verificar em loco o andamento das obras da transposição das águas do Rio São Francisco no eixo norte. No caminho entre os limites dos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará, observei dezenas de animais mortos, sede e fome, vítimas da seca que aflige a maioria do povo do Nordeste. Já mostrei nessa tribuna fotografia publicada pela revista A Semana, onde tem um agricultor nordestino tomando água em uma garrafa de PET e uma vaca ao seu lado querendo tomar a água. Já mostrei nessa tribuna, está nos anais dessa casa. Pois bem, a pior dos últimos 50 ou 60 anos está ocorrendo entre o ano passado e o começo desse ano. Uma cena forte que renova o nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a real integração desse país. Falar em desenvolvimento regional é importante, é fundamental para se buscar uma justiça social. Mas trato com intensa preocupação como foi tratado pelo governo a seca que assolou o Nordeste, em particular a minha Paraíba. As ações foram insuficientes e lentas. Os créditos não funcionaram por inadimplência dos pequenos agricultores que eu há 5 anos trato aqui nessa tribuna. O milho em pouca quantidade e com grandes disputas. O número de carros-pipas não atenderam às necessidades, sobrecarregando a já deficitária economia dos pequenos municípios, porque cada vez mais estão ficando distantes os mananciais, os locais onde podem carregar o carro-pipa, com toda a insalubridade que nós sabemos que ocorre no transporte desse, da água para o consumo humano e para o consumo animal. Chegamos, em determinado momento, com muita tristeza, a ouvir que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, por desconhecimento ou insensibilidade, afirmou que a situação do Nordeste não era tão grave, pois não chegou ao ponto de haver saques, e que o povo nordestino tinha muita fé. Temos sim fé em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. E com a consciência de que esse ano será mais grave do que o ano passado, pelos índices de chuva até o presente momento, há uma expectativa de uma seca verde, até porque há indícios de que as chuvas que hão de vir não juntarão mais água, nem vão repor as necessidades dos reservatórios daquela região. Cobramos desde já uma ação planejada, eficiente e preventiva. Não é possível continuarmos vendo esse sofrimento sem nos sentirmos responsáveis. Eu convoco todos que possam colaborar para adotar as medidas necessárias já. Não vamos esperar chegar na tragédia anunciada de uma seca maior ainda. Na década de 90, quando o mundo se voltou para os debates em torno da queda do Muro de Berlim, eu ocupava a Secretaria de Políticas Regionais do governo Fernando Henrique Cardoso e fiz questão de afirmar que naquele momento existia um muro imaginário entre o Nordeste e o restante do país. E naquela época, o Nordeste pagava um preço muito elevado por isso. Hoje, senhor presidente, nós estamos vivendo uma realidade ainda mais crítica. Existem muros imaginários dentro do próprio Nordeste. Existem estados
que estão se desenvolvendo mais do que outros. Isso por vários fatores, por competência, por eficiência, por apadrinhamento, por relação política partidária com o governo federal, entre outros. Com base nessa constatação, propõe um desafio. Qual é o real papel do Ministério da Integração Nacional, a antiga Secretaria de Políticas Regionais que tive a honra de dirigir? Se construímos barreira entre os estados, muitas vezes pela mão do interesse político do governo federal, então, qual é o real papel do Ministério da Integração? Alerto mais uma vez, estamos construindo um fosso entre os estados da região Nordeste. Quais os limites do Ministério que surgiu para integrar o Brasil? Atualmente, há um desvio de função e do papel desse Ministério. O seu nome já diz, integrar. Integrar o Brasil a partir de ações de outros ministérios. Na minha concepção, esse ministério era para ser uma espécie de casa civil, de realização, de cobrança para a efetiva integração entre os estados e as regiões. E de cobrança dos projetos, desde a etapa do planejamento à sua realização. O planejamento estratégico do país passa necessariamente pelo conhecimento do Ministério da Integração Nacional. Mas o nosso planejamento não é realizado pela integração, mas sim pelo Ministério do Planejamento, o que, na minha visão, é um grande equívoco, uma distorção das funções e dos papéis. Ora, pois se coube a integração, o planejamento estratégico de fato e de direito, certamente a Paraíba não estaria fora do traçado da ferrovia da Transnordestina. E hoje estaríamos recuperando a nossa antiga malha ferroviária nacional, que foi uma das primeiras do Nordeste, a qual integraria ao Porto de Cabedelo e fazendo parte, então, do SUAP, de PECEM, de tudo aquilo que a Transnordestina hoje está definida. O nosso Porto de Cabedelo seguramente já teria tido a sua obra de derrocagem concluída e já estaríamos com o nosso Porto de Águas Profundas, pois SUAP, em Pernambuco, já se encontra no seu limite. Precisamos de um aeroporto mais moderno. E pasme, senhoras e senhores senadores, no aeroporto de Campina Grande, não tínhamos sequer equipamento para pouso e decolagem durante o período de chuva, tendo os aviões de pousar em João Pessoa, Natal ou Recife. Líder Eduardo Braga, senador, quando da inauguração do terminal do aeroporto da cidade de João Pessoa, de uma visita do presidente Lula, ele se negou a inaugurar o terminal, porque disse que estava mais para a rodoviária do que para o aeroporto. O presidente Lula foi quem se negou a visitar o terminal do aeroporto da cidade de João Pessoa. Isso é integração? Eu tenho que perguntar. É integrar as regiões do Brasil? Não considero como tal. Como falar em integração quando a Petrobras decide instalar refinarias em determinados estados somente pela conveniência política? O Ministério da Integração e seus técnicos competentes foram ouvidos pela Petrobras? Com certeza, eu afirmo que não. Quando falamos de siderurgia no Nordeste, também fica claro que o direcionamento desse investimento foi esforço de determinados governadores, mas, infelizmente, trata-se de uma política macro sobre a responsabilidade que deveria ser do Ministério da Integração, porque estão instalando siderurgia onde também não produz o ferro suficiente. A Paraíba poderia se habilitar a ter uma siderurgia. O tempo foi passando, entra presidente, sai presidente e a minha Paraíba fica esquecida. Isso precisa acabar. Reforço que o governo central possui uma dívida histórica com os paraibanos. Precisamos de um investimento estruturante, capaz de alavancar de uma vez por toda o nosso desenvolvimento econômico e social.
Esta semana, durante a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, fiz esse apelo que acabo de fazer ao ministro de Integração, Fernando Bezerra, que nos deu o prazer de nos acompanhar na visita à transposição do Rio São Francisco. A minha preocupação com a dívida dos pequenos e médios agricultores, que tem um projeto nessa casa desde 2007, do semiárido nordestino. E ele garantiu que nesses próximos 15 dias anunciará a tão sonhada política de crédito para a região do semiárido. Esperamos ansiosos que essa medida de fato beneficie os nossos agricultores, que há anos sofrem com as cobranças do Banco do Nordeste, por exemplo, senhor presidente, que no caminho que vai se tornar o maior latifundiário do Nordeste ao tomar as pequenas propriedades do sofrido agricultor nordestino e, em particular, da Paraíba. Manifestei a minha preocupação com o prosseguimento das obras da transposição e, nesse tema, gostaria de fazer um anúncio que considero importante aos meus irmãos paraibanos. Nos próximos 15 dias, já conversamos com o senador Cássio Cunha Lima e com o presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, Vital do Rego, e estaremos realizando uma reunião com todos os prefeitos e lideranças da região do Vale do Piancó, para reunirmos assinaturas ao documento que será encaminhado à presidente da República, Dilma Rousseff, solicitando a implantação do ramal do Piancó, para revitalizar todo o Vale do Piancó, como medida de integrante do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Projeto esse que já tem estudos preliminares no Ministério da Integração. Com isso, teremos a garantia da segurança hídrica de praticamente todo o estado da Paraíba. Essa obra é importante e já tem o próprio conhecimento e a disposição do Ministério da Integração, como bem afirmou o seu titular. Pois outras secas virão, e eu acredito, e mais uma vez repito, eu tenho fé em Deus, que com a transposição 100% concluída, nós teremos pelo menos a garantia do abastecimento d'água para o consumo humano e animal. E iremos conviver com a seca, com menos sofrimento e com menos angústia. Portanto, eu renovo o convite nos próximos dias aos senadores da Paraíba. Estão se reunindo com os prefeitos do Vale Piancó para realizar esse encontro de apoio para a inclusão do ramal do Piancó como medida auxiliar às obras de transposição do Rio São Francisco. Está pré-agendado para o dia 4 e 5 de abril a visita ao eixo leste, que vai permitir entrar em Monteiro. Presidente, quando for feito as obras dos canais, que a água chegar na Paraíba e Monteiro, ela irá percorrer através do Rio Paraíba, resgatando vida àquele rio, resgatando a fauna, a flora e a garantia hídrica. Hoje, o nosso manancial de Buqueirão está abaixo da média necessária para cumprir os seus objetivos. Há 15 dias atrás, praticamente, a presidente Dilma esteve na Paraíba e uma das suas visitas foi no Brejo Paraibano, para lançar uma obra de integração importante para o Estado. Por isso que, quando ministro fui, eu defendi e coloquei a criação do eixo leste, que não tinha no projeto original, porque sabíamos da necessidade dessa região. E ela anunciou, então, o início dessa obra. Importante, vai garantir abastecimento de várias cidades, mas ela só funcionará quando as águas do Rio São Francisco estiver correndo no Rio Paraíba e sendo armazenado nos reservatórios que já existem na Paraíba. Portanto, da importância de nós agirmos com obras futuras, estruturadoras, mas alerto mais uma vez, precisamos cuidar da sede e da fome do povo da Paraíba, ainda este ano que o problema está se agravando. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.